Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos aí falando sobre rolamentos, né? A gente vai fazer 5 vídeos na sequência, né? Falando sobre esse elemento de máquina, né? E a gente vai falar mais especificamente sobre questão de simbologia, codificações, né? Algumas identificações. A gente já fez vários vídeos, né? Falando sobre rolamento aqui no canal, e a gente vai estar deixando os links, né? Desses vídeos, né? Que a gente já falou, os principais aí na descrição do vídeo, né? E recomendo um que a gente mostrou passo a passo, né? Referente ao cálculo de carga, né? Para análise de rolamento, né? Ou seja, identificar o rolamento com base ali na carga que ele vai estar recebendo. E a gente vai começar falando, né, nesse vídeo agora sobre essa questão, né? Quando a gente vai para uma análise de rolamento, né, é muito comum ficar atento com as seguintes características, né? Referências no que diz respeito à parte geométrica, né, a parte do desenho dele, a característica, né, dimensional, e são características obviamente muito importantes, né, mas acaba se tornando uma coisa mais repetitiva, né, principalmente na área da manutenção, né. Antigamente a questão da montagem e desmontagem, né, ou desmontagem e montagem, né, de rolamentos, né, acabava não tendo tanto cuidado, né, e os rolamentos acabavam perdendo, né, tempo de vida útil, né. E isso melhorou muito aí nos últimos 20 anos, né? Então, não vou dizer que todas as empresas, mas boa parte das empresas, né, que atuam com o setor de né, com o setor de manutenção, ou atuam com empresas terceirizadas de manutenção, ou outras, né, denominações ligadas a ações de manutenção, né, tem um cuidado muito grande com essa questão da troca, né, de como fazer a substituição correta do rolamento, e isso visando aí, né, atingir o maior tempo possível, né, de vida útil do rolamento, né. Só que uma coisa que é muito comum é a substituição do... não vou dizer nem que é comum, né? Mas o correto a se fazer, obviamente, que é substituir o rolamento pela sua denominação no que diz respeito à codificação específica daquela máquina, daquele equipamento, né? Então, quando você tem lá um rolamento, exemplo, aqui um 6306, né? Você vai ter aqui uma denominação aqui para um rolamento desse tipo. Aqui o que acontece? Obviamente você vai estar substituindo por um com essa mesma nomenclatura, nessa mesma codificação. Só que um detalhe que é importante, né, é entender que quando esses rolamentos eles são aplicados, né, eles têm um objetivo ali, né, referente ao uso. Né? E esses rolamentos eles são elementos de apoio, né? Então eles servem, né, de suporte, né, para eixo, né, para mancal, né, ou vice-versa. E isso aí faz com que eles tenham, né, um papel imprescindível no que diz respeito à carga que eles vão estar recebendo, né? Dois aspectos importantes, né? A carga, né, e a rotação, né? Vou colocar aqui RPM, né? A rotação que eles vão estar recebendo. Né? Outra característica também que é muito forte na ação de manutenção dos rolamentos é a lubrificação. Né? Essa, assim como a parte de montagem e desmontagem, também melhorou muito nos últimos 20 anos. Né? Então a lubrificação é um fator muito forte. Né? Mas eu volto a repetir que realmente esses dois aspectos aqui, eles muitas vezes não são tão levados em consideração, né? Porque quando você vai fazer a desmontagem, a montagem, o rolamento ele já foi lá projetado, ele já está ali, o mecanismo já foi projetado, o rolamento ele já está ali inserido, então é aquela relação de substituir, garantindo ali, obviamente, a característica do projeto, né? E isso deve de fato ocorrer, né? Mas é importante entender o porquê que aquele rolamento ali específico ele está sendo utilizado. Será que é só por causa da parte dimensional? Né? Esses fatores aqui, como eu falei, carga e RPM, eles têm uma importância muito grande ali para o projeto. Né? Então no descritivo tem um vídeo que a gente... na verdade foram mais de um vídeo, né? Foi mais de um vídeo, onde a gente mostrou aí o cálculo relativo a essa ação de carga, né, relativo ali ao rolamento. E essa ação da carga, ela muitas vezes vai ser apresentada de uma forma mais simples, referente à condição que o rolamento ele vai ter ali de apoio. Né? Normalmente é a ação que a gente tem, né? Nesse caso aqui a gente tem uma representação, né, de um esforço, qual o rolamento ele vai ter como base de apoio a relação radial, né?
Esse termo, principalmente quem está iniciando, né, nessa parte mais industrial, essa parte de montagem, às vezes acaba causando um pouco de confusão, mas quando se fala dessa parte radial, deixa eu até mudar aqui a tela, né, vamos supor aqui que seja o rolamento. Quando se fala na parte radial, está se falando referente ao esforço que ele vai estar sofrendo. E nesse caso, o esforço ele vai ser no diâmetro, né? No diâmetro. Quando a gente fala de uma carga radial, a gente está falando de uma carga referente ali ao diâmetro, né? Além da carga radial, existe também carga axial, né? Que nesse caso aí vai estar ocorrendo ali na face, né? E existe também para rolamento a ação mista, né? Principalmente rolamentos cônicos, né, que fazem essa relação das duas cargas, né, de forma momentânea, obviamente uma mais, outra menos, né, mas também é comum aí essa ação da carga mista, né. Então você acaba ficando com a indicação da relação radial, né, e a relação axial, e também tem a parte mista, né. Vamos voltar aqui para ficar melhor aqui nas imagens. Então aqui a gente tem as representações, né, indicando aqui a carga radial, né, observa essa seta aqui, ela está indicando a relação da carga de aplicação no que diz respeito ao apoio, e aqui a gente tem a indicação da carga também no que diz respeito ao apoio. Se você observar aqui, vou até ampliar, né, aqui faz a referência para dois elementos, né, né, teria, vamos supor que seja um rolamento esse aqui, e tem esse outro aqui, né, ao lado, né. Se você observar esse outro aqui, observa que tem aqui um ressalto, né, e ele está fazendo esse apoio nessa parte da face aqui do rolamento, né, então fazendo essa ação aí de apoio axial, né. E aqui nesse caso aqui a gente tem um misto, né, fazendo essa indicação aqui cônica, né, para observar, fazendo essa referência aí de um apoio do tipo misto, né. No que diz respeito à parte de geometria, né, as principais características levadas em consideração, né, toma como referência o diâmetro externo, né, do rolamento, né, a gente tem referência no que diz respeito ao diâmetro interno do rolamento, tem os raios, né, de arredondamento, e tem a espessura dele, que seria aqui no caso a largura, né. Também no descritivo aí desse vídeo, né, tem link de vídeos que a gente já falou sobre rolamento, falando aí sobre essa parte de dimensionamento, a parte também de dilatação térmica, tá bom? Então no próximo vídeo a gente começa a falar sobre a parte de codificação. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos aí de volta com nossos vídeos aí da parte de rolamento, né? E antes até de falar sobre tipos dos rolamentos, né? A parte referente ali à identificação, eu queria falar sobre essa parte realmente da codificação, né? Codificação dos rolamentos, né? Que gera dúvidas, né? Gera uma série de dúvidas, e a gente resolveu inclusive fazer o seguinte, né? Para ficar mais claro, a gente vai fazer uma série de folders, né, o qual a gente vai estar postando no Facebook em breve, né, e mostrando aqui no canal também para estar explicando como é que funciona aquela interpretação desses folders, tá bom? Então aqui, deixa eu até diminuir aqui, acho que está melhor. Pronto. Aqui a gente tem um recorte, né, referente à nomenclatura, né, de alguns rolamentos, né. Aqui está as nomenclaturas principais, né, no que diz respeito à codificação. Vamos aqui escolher esse primeiro, né. Esse tipo de rolamento aqui, né, ele é justamente o rolamento com uma carreira de esferas, né, rolamento com a carreira de esferas, né, que é provavelmente o mais comum dos rolamentos, né. E a gente consegue identificar que essas representações aqui referente ao rolamento com a carreira de esferas por causa do primeiro dígito, que é esse aqui, o 6, né. O dígito 6, ele faz referência justamente a ele, né, o rolamento rígido, né, com a carreira de esferas. São comuns 8 dígitos, ou melhor, 9 dígitos, né, sem contar representações também em letras, né. Exemplo, colocar aqui 4, né? Se tivesse um rolamento com o dígito 4, ele faria referência ao rolamento rígido de esferas, só que com duas carreiras de esferas, né? Se a gente tivesse exemplo 1, né, ele seria o autocompensador de esferas. Então veja que essa representação no que diz respeito à codificação, ela é extensa. Ela é extensa, e sempre que possível recorra a
a indicação do fabricante ali do rolamento que você está comprando, né? Então por isso que a gente vai estar fazendo aí esse folder para poder exemplificar bem aí essas características, tá bom? Então nesse caso aqui, fica atento que esse primeiro dígito ele faz referência a essa característica, né? Ou seja, esse primeiro dígito ele faz referência ali ao tipo do rolamento, beleza? Existem rolamentos que trazem antes desse dígito aí a condição do prefixo, né? Pode vir uma condição de prefixo também. Nesse caso aqui não está trazendo nenhuma referência de prefixo, mas poderia vir prefixo, como exemplo, poderia vir K, é bem comum, né? O K, poderia vir um L também, é bem comum. Né? O K representa a gaiola, né? O rolamento utilizando gaiola com elementos de giro, né? E o L representa anel livre. Né? Então esses aí são bem comuns. O S também, né? Informando que ele é de aço inoxidável. Né? Então alguns rolamentos trazem nessa condição aí de prefixo, assim também como pode vir sufixo, né? Como pode vir sufixo também. Né, sufixo indicando que ele é rolamento com cono cônico, rolamento com furo cônico, rolamento com tampa nos dois lados, né? Esse aqui é o bem comum, né? Que é o ZZ, né? Então esse aqui talvez seja o mais comum, né? O mais comum dos sufixos, né? Que é justamente indicando que ele é um rolamento blindado, né? Blindado nos dois lados. Né? Então também tem essa condição do sufixo. Bom, vamos voltar ali para os números. Né? Então o primeiro número aqui ele está falando sobre o tipo do rolamento. E aí vem um detalhe. Né? Eu vou pegar esse primeiro aqui que foi o 6800. 6800. O 6 a gente já falou que faz a referência ali sobre o tipo do rolamento. E antes de ir para o 8, né, vou focar aqui no 00. Né? Esses dois últimos dígitos, eles fazem uma referência importante, que é no que diz respeito ali ao furo, né? O furo do rolamento. Né? Aqui na identificação, a gente tem as informações, né? Tem as informações dimensionais aqui. Né? Esse rolamento, né? Deixa eu fazer um esboço aqui dele. Esse rolamento, por exemplo, ele traz esse D minúsculo, que representa o furo do rolamento, que é o que a gente vai falar agora. Nesse caso aí ele teria 10 milímetros, né, referente a esse diâmetro do furo. Né? O diâmetro externo do rolamento, o D, né, faz essa referência que é 19 milímetros. Né? E a espessura dele 5 milímetros, que seria o B. Né? Então um rolamento relativamente pequeno. Né? E aí ele traz aqui uma condição de raio mínimo, né, que são aquelas bordas que a gente até comentou no último vídeo, aí com 3 décimos de milímetro. Né? Então, esse 00, ele faz essa referência aí importante a essa condição no que diz respeito ao índice do furo. Né? Ou seja, esse furo aqui, que no caso ele tem 10 milímetros. Né? E aí, até eu estou focando nele para a gente ver aqui essa sequência. Ó. Vou até apagar aqui para a gente ver melhor. Vou apagar aqui o rolamento. Apagar tudo aqui. Se você observar aqui, aqui é início de tabela referente a rolamento. Né? Iniciando aqui com 10 milímetros, depois indo para 12. Observa que uma alteração que ela dá para observar bem, está aqui nos últimos dígitos. Né? Observa que todos os rolamentos que estão com o diâmetro 10, os dois últimos dígitos, diâmetro do furo, os dois últimos dígitos é o 00. Quando passa para o diâmetro com 12, os dois últimos dígitos eles já mudam para o 01. E aí, no caso, um fragmento, né, de um documento, né, de um fabricante de rolamento. E aí, no caso, isso aí vai ocorrendo de forma sequencial. Né? Vai tendo essa expansão. Obviamente tem os limites, tal, mas isso aí vai ocorrendo de forma sequencial. E aí um detalhe, até eu me lembro uma vez um aluno ter perguntado, eu falei, poxa, mas por que pula, exemplo, do 10 para o 12? Por que não tem o 11? A gente tem que levar em consideração que o rolamento é um elemento circular. Ele é um elemento circular, então vamos supor que olhando ele de frente, né, ele por ser um elemento circular, deixa eu até fazer aqui, aproveitar aqui que está no software de CAD, fazer aqui
Vou colocar aqui de 100. Ficou muito grande. Vou colocar aqui de 60. Pronto, então, observando ele de forma frontal, né, o que acontece? O rolamento, ele por ser um elemento cilíndrico, quando você tem esse aumento de diâmetro, exemplo, vamos supor esse caso de 10 milímetros para 11 milímetros. A diferença que se forma referente à ação simétrica de 10 para 11 milímetros é de 5 décimos. Por quê? Se a gente for observar, o elemento ele vai estar rotacionando. Então a gente vai ter uma condição simétrica, né, de 5 décimos para um lado, 5 décimos para o outro. 0,5. 5 décimos mais 5 décimos vai dar 1 milímetro, né? Então você teria o aumento relativo ao diâmetro de 10 milímetros para 11 milímetros. E isso a gente está falando de um elemento padronizado, né? Então imagina você ter um aumento proporcional de 5 décimos ali em referente ao diâmetro, né? Então é algo muito pequeno relativamente, né? Então nesse caso aí, por isso que eles passam normalmente esses valores eles vão aumentando ali, né, 12, 14, quanto mais vai ficando maior, né, quando ele vai ficando maior, né, você pode ter até um espaçamento maior, né, ali referente ao diâmetro, porque existe aquela condição que a gente tinha comentado no último vídeo, referente à carga também que ele vai estar sofrendo, né? Então isso não é uma regra que ele vai estar aumentando ali 12, 14, 16, 18, 20, né? Você vai vendo que vai tendo ali uns espaçamentos, né? E isso aí é normal, né? Por exemplo, 45, 50, 55, isso também está relativo ali à carga relativa, né? A carga dinâmica que ele vai estar recebendo, né? Então, também não iria fazer tanta diferença, exemplo, aumentar um diâmetro, ter um rolamento com diâmetro com 40 do furo e ter outro com 41, né? Não teria uma mudança significativa referente ali à carga, né? Então, e sem contar que você teria teria necessidade de fabricação, né? E provavelmente não teria ali tanto efeito, né, a nível de venda, né? Então por isso que essa relação da padronização é importante. Beleza, então vou voltar aqui para a codificação. Vou apagar aqui o desenho. Então voltando lá no 6800. 6800. Então o 6 a gente já falou, que é referente ali a essa identificação do tipo do rolamento, e o 00, aqui no caso, ele faz a referência ao diâmetro, obviamente, como a gente já falou, né? O que a gente chama de série, né? Então tem a série 0, que é referente ao diâmetro com 10 milímetros, a série 01, referente a 12, a série 02 ele já passa para 15, né? A série 03 já vai para 17, e assim sucessivamente, obviamente seguindo ali a norma específica, né? Então os dois últimos dígitos aí eles fazem referência aí a esse diâmetro do furo do rolamento, né? Quando vai aqui no caso para o 8, né? Deixa eu até pegar ele aqui melhor. Quando você vai para a referência do 8, ele já faz uma referência no que diz respeito à característica, né, de espessura, né, largura ali do rolamento, né? Então também existe uma série, né, específica para essa verificação, né, para essa análise. Então nesse caso aí, essa indicação do 8 aqui, ele já vai fazer aqui uma referência no que diz respeito a aqui os 5 milímetros, ó, aos 5 milímetros, que é relativo aí a essa condição da espessura, né, do rolamento, né? Se você observar aqui, esse 6801, que já é um outro rolamento aqui embaixo, é do mesmo tipo, mas o diâmetro dele é diferente. Você vai observar que a espessura dele aqui também faz ali a referência ali aos 5 milímetros, né? Então, se você observar também embaixo, né, aqui que é o 69, né, ele também já mantém ali a referência ali à espessura, né, ali no caso dos 6 milímetros, né? Então, essa referência no que diz respeito aos rolamentos, né, essas variações, né, referentes aí aos rolamentos, é muito importante, tomando como base, né, essas características, né? Então, tem muitas informações referentes a rolamento, no que diz respeito à nomenclatura, né, entender, né, o que significa cada um desses
sufixos aqui, né, os prefixos, enfim, são muitas informações, né? Então, inclusive, para não ficar muitos vídeos, né, a gente vai estar fazendo aí esses folders aí em breve, né? Acredito que na próxima semana, segunda, terça-feira, a gente já deva estar postando, né, mostrando mais aí sobre essas características dos rolamentos, tá bom? Então é isso, no próximo vídeo a gente já começa a falar ali sobre os principais tipos de rolamento e suas identificações. Oi pessoal, tudo bem? Vamos aí de volta com nossos vídeos referentes a rolamentos, né? E hoje a gente vai estar falando aqui sobre os 3 principais elementos, né, de giro nos rolamentos, que dá aí referência às suas principais características, né? São os rolamentos com esferas, são os rolamentos com rolos, né? E os rolamentos tipo agulha, né? Que também não deixa de ser rolos, né? Mas tem características, né, específicas ali de uso, né? Quase que tornando um tipo de rolamento especial, né? Acaba sendo um pouco mais raro, né, o uso de rolamentos do tipo agulha, né? Mas não menos importante do que os outros. Essas características referentes aos elementos de giro, a gente tem que ficar atento com características, né, ligadas ao projeto, né? Espaço permissível para o rolamento, intensidade e direção de carga, vibração e choque, velocidade de rotação e limite de rotação, isso que é bem interessante, velocidade e limite de rotação. Desalinhamento, né, dos anéis, né, tomando como referência interno e externo, a fixação, né, tomando como referência aí, no caso, a direção axial, processo de instalação e remoção, obviamente, e ruído, né, torque e rigidez, né. Essas características ligadas aos rolamentos, elas fazem com que se tenha, né, uma melhor sensibilidade no que diz respeito ao projeto, ou seja, qual tipo de rolamento que vai estar sendo utilizado, né, ali no projeto. Um dos mais comuns, como a gente já falou, é o rolamento de esferas. Lembrando que aqui é referente ao elemento de giro, né? Ele pode ter outras características, né? Exemplo, a gente pode estar levando em consideração rolamento cônico, né, com apoio com rolos cônicos, né? A gente pode estar levando com dupla carreira de esferas, enfim. Cada uma dessas aplicações, ou melhor, cada um desses tipos de elementos de giro, né, por exemplo, como esse caso aqui, né, de um rolamento com uma carreira de esfera, ou com duas carreiras de esferas, né, como a gente pode observar aqui, ele vai estar muito ligado ali à aplicação e essas características que eu acabei de comentar, né? Assim como qualquer projeto mecânico, existe a funcionalidade, né? Quando se projeta um mecanismo, né, se projeta esse mecanismo para que ele tenha um tempo de vida útil, né, específico, que ele venha atender, obviamente, os seus objetivos, né? E o rolamento, por ser um elemento de máquina relativamente complexo, né, porque, né, ele mesmo sendo elemento de máquina, ele possui uma montagem, né, ou seja, ele possui características de montagem, né, ele não é um elemento inteiriço, exemplo, um parafuso, né, uma engrenagem, um pino, né, ele possui características de construção mecânica, né, então faz com que ele se torne um elemento relativamente complexo, né, e a própria característica de ter vários tipos de elementos de giro, né, já faz com que se tenha uma série de possibilidades aí de aplicação, né? Por isso que é muito comum encontrar vários tipos de rolamento, né, sem contar a questão do apoio da carga, como a gente já comentou no último vídeo, né? Então essa daqui é a referência para esses 3 tipos de elemento de giro, tá bom? No próximo vídeo a gente traz mais referências aí, informações sobre rolamentos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui com mais uma questão de física, né? Hoje a gente vai estar mostrando uma questão aqui da Unirio, de análise de mecanismo, né? Então bem interessante ela, né? O mecanismo apresentado na figura é utilizado para enrolar mangueiras após terem sido usadas no combate a incêndios, né? O mecanismo em questão é esse aqui, né? Esse é o mecanismo, continuidade aqui no enunciado. A mangueira é enrolada sobre si mesma, camada sobre camada, formando um carretel cada vez mais espesso, né? Ou seja, ele está levando em consideração justamente essa proporção, né, que é proveniente justamente dessas camadas da mangueira, né, serem compostas, né, a cada 360 graus de giro. Então, nesse caso, considerando o diâmetro da polia A, né, maior que o diâmetro da polia B, quando giramos a manivela M com velocidade constante, verificamos que a polia B gira, né, aí abre para preencher, que a polia B gira
aí é justamente o elemento para ser preenchido, que é a polia A, né? Ou seja, faz uma relação entre a polia B em relação à polia A. Enquanto a extremidade P da mangueira sobe com movimento, também para preencher, e a pergunta é justamente essa, né? Ou o final da questão, né? Preenche corretamente as lacunas acima, a opção. Né? Então aqui a gente tem as opções indicadas, né? A letra A mais rapidamente, né? No que diz respeito à polia B em relação a A, né? Ou a polia A em relação a B, né? Que é o que justamente que ele está querendo saber aqui. Quando giramos a manivela M com velocidade constante, verificamos que a polia B gira em relação à polia A, né? Então é isso que a gente vai ver agora, né? O que acontece? Quando a gente gira aqui, deixa eu só tirar aqui o seletor. Quando esse elemento ele é acionado, a manivela é acionada, observe que o diâmetro da polia A ele é maior do que o da polia B, né? Então, já que eles não estão tendo movimento pelo centro, né, já que se eles tivessem movimento pelo centro, independente do diâmetro, a relação de deslocamento seria angular, né, então seria proporcional, ou melhor, né, equivalente, mas nesse caso aí a relação ela é pela periferia, né, ou seja, justamente pela parte externa da polia. Então aí o perímetro acaba diminuindo, né? Então como o diâmetro da polia A é maior que o da B, significa o seguinte, que quando você deslocar, né, uma certa quantidade de giro da A, antes de chegar em 360 graus, a B já vai ter completado 360 graus de giro. O que significa que a relação aí é justamente a polia A ela vai ter uma rotação menor do que a B. Né? Ou seja, antes de completar um giro, né, vamos colocar aí uma rotação, a B já tem completado essa rotação, porque a relação do diâmetro dele, da polia A em relação a B, a A é justamente maior. Né? A gente não tem os valores do diâmetro para ter exatamente a quantidade equivalente de giro, mas como a B é menor do que a A, consequentemente a B ela vai ter uma velocidade maior. Né? Então, aqui na pergunta, né, a manivela M com velocidade constante, verificamos que a polia B gira mais rapidamente que a polia A. Né? Essa é a condição lógica, né? Isso foi o que a gente viu. Se a gente for observar aqui as alternativas só em relação às polias, observa que a letra A e B eles apresentam como primeira informação aqui o mais rapidamente. Né? Então as outras alternativas já podem ser desconsideradas. Né, já que a gente já observou nessa questão da condição de giro dele. Agora, o que é que a gente precisa saber? A condição do movimento da mangueira, né, ou melhor, da velocidade da mangueira. Né, se vai ser um movimento acelerado ou se vai ser uniforme. Né? Então, vamos voltar lá para o elemento para identificar. O que é que acontece? A polia B, em relação ao centro a polia B, ela está trabalhando em relação ao centro do elemento que está transmitindo o movimento, né, justamente está puxando, né, a mangueira e ela enrolando no mesmo, né, ou seja, ele está no centro. Então, independente da quantidade de mangueira que se tenha, essa relação ela vai ser proporcional. Né, foi justamente o que eu estava falando no início. Ou seja, como ele está trabalhando no centro, não importa a relação que se tenha, né? O deslocamento ele vai ser sempre proporcional, porque ele vai levar em consideração o deslocamento do ângulo. Né? Então, nesse caso, ele não vai ter diferença. Então, nesse caso, ele é uniforme, é um movimento uniforme. Aí você pergunta, tá, então se ele girar a manivela M, que vai estar acoplada à polia A vai ter um deslocamento, uma rotação menor do que a B, e a B, consequentemente, por estar no centro do elemento que está puxando a mangueira, ele vai ter um movimento uniforme. Mas e se a mangueira, exemplo, for infinita? Não vai ter mudança no que diz respeito à condição do movimento. O que pode alterar, né? O que pode não, né? O que altera é que quanto mais mangueira tiver enrolada no carretel, mais massa vai ter no processo. Então essa massa ela vai representar uma carga para o mesmo. Então vai chegar um tempo que o torque ele vai ter que ser cada vez mais elevado aqui na manivela para que ele venha tracionar. Né? Então esse é o problema que tem desse mecanismo, levando em consideração aí o quanto é que vem a se ter de mangueira para enrolar.
que é justamente essa massa da mangueira. Então a relação da mangueira ele é equivalente, né? Então nesse caso aqui, como o movimento ele é uniforme, consequentemente a letra B é a letra correta, né? Então a B aqui ela representa justamente a alternativa correta. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!